Obrigada, senhor presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, os colegas, o doutor Danilo e a equipe. Com máscara, às vezes é difícil, mas eu tenho a impressão que foi até mesmo esta equipe que me recebeu quando visitei esse setor, né, de acompanhamento do trabalho das OS. Até lembro de uma apresentação, em alguma medida até coincidente com esta que foi feita aqui para a CPI, e o esclarecimento que no momento ali foi muito importante para mim, de que muitas das reclamações têm a ver com OS contratadas pelos municípios, que às vezes a gente acaba reclamando com a Secretaria Estadual de situações que os munícipes estão falando de problemas envolvendo OS contratadas pelos municípios, né? Não tenho certeza se era essa equipe, mas eu acho que era. Então, fica aqui, primeiro, o meu agradecimento pela acolhida naquela oportunidade, pelos esclarecimentos, e eu trago uma preocupação com um tema que acabou surgindo durante os trabalhos dessa comissão, que diz respeito ao fato da SPDM assumir o CROSS. Tá? Então, aqui eu quero também registrar, como eu fiz na semana passada, que não tenho nada contra nenhum OS em especial, nenhum gestor em especial. Sei, né, até tem, assim, relatos de elogios dos usuários por parte dos serviços prestados nas unidades controladas pela SPDM. Então, assim, aqui não tem nenhum tipo de perseguição ou de implicância. Mas eu fiquei preocupada, porque hoje no estado de São Paulo, se eu não estou equivocada, a OS que tem o maior número de equipamentos, né, sob sua gestão é justamente a SPDM. E eu fiquei surpresa ao saber que a SPDM assumiria o CROSS. Por quê? Porque o CROSS é um serviço, né, central para o sistema de saúde no estado de São Paulo. Eu ouso dizer que é o coração. Tanto é que no dia que eu fiz essa visita, eu não me lembro se foi no mesmo dia que eu também visitei o CROSS, ou que eu solicitei para visitar o CROSS, mas eu lembro que eu conversei sobre isso, até perguntei por que uma OS de engenheiros, né, lidera o CROSS, controla o CROSS, e quando visitei o CROSS, compreendi melhor, porque tem muito mais ali de tecnologia até do que de saúde propriamente, né, todo um sistema informatizado de divisão de casos a serem acolhidos nas várias unidades de saúde. Eu lembro que eu acompanhei um caso da criança que caiu de um brinquedo no parquinho, se eu não me engano, em Jaú, e aí nós procurávamos, né, eu lá da central do CROSS, procurando onde essa criança seria atendida. Lembro que perguntei para o doutor Napoli, que na época, não sei se continua, era o principal responsável ali, se eles faziam um controle na ponta sobre o atendimento. Então, ou seja, eu estava ali no CROSS, a menina caiu, bateu a cabeça, em Jaú, se eu não me engano, precisava de um neurocirurgião. O CROSS fez a indicação. Eu lembro que eu perguntei, amanhã vocês telefonam lá para saber se essa criança foi atendida, para saber se ela conseguiu os exames, vocês fazem uma checagem, ainda que uma amostra, né, por amostragem? E o doutor Napoli, na época, disse que não, mas que eles estavam estudando implementar, que isso seria, vamos dizer assim, um aprimoramento do trabalho. Aí eu, por conta própria aqui do gabinete, liguei nos hospitais, né, que no dia anterior a gente tinha feito o acompanhamento para saber se a criança tinha sido atendida. Constatei que a criança tinha sido atendida, mas não no hospital que o CROSS havia indicado, um outro hospital. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, eu fico preocupada que uma OS que controla tantos hospitais, tantos exames, tantos equipamentos, tenha também o controle da distribuição do serviço. Porque se antes já havia queixas, né, com relação ao trabalho do CROSS, de desconhecer, por exemplo, as emergências de uma situação concreta, né, de olhar de maneira muito fria para os casos, como se apenas uma fila cronológica fosse o critério a ser observado. Agora,
existe um risco, e com isso eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas existe um risco concreto de uma OS escolher, vamos dizer assim, o que tem de mais interessante em termos de tratamentos para si e deixar aquilo que não seja interessante para os demais, tá? E o interessante pode ser avaliado por diversas perspectivas, sabe? Remuneração, possibilidade de sucesso, dificuldade no tratamento, eleição dos casos que sejam mais apropriados. Então, assim, eu queria entender, primeiro, qual foi o problema que houve com a OS que controlava o CROSS, se eu não me engano, Seconce, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é esse o nome. Qual foi o problema que houve? Quem participou desse processo seletivo? Como foi esse chamamento? Né? Qual foi o questionamento que o Ministério Público fez? Como é que está a discussão judicial? Porque eu sei que houve uma impugnação. Nos dias de hoje, quem é que está administrando o CROSS? Já é SPDM, ainda é Seconce? Existe aí uma transição? Que normas vocês, como fiscais, né, desse sistema todo, que normas vocês vão estabelecer de compliance mesmo, para que a SPDM não indique para as outras OSs o que ela não quer, para que ela não coloque nos seus equipamentos, né, apenas, eu vou usar um termo aqui não técnico, até peço desculpas, mas eu acho que quem nos acompanha vai compreender, ela vai distribuir, né, o filé para si e o músculo para os demais, entendeu? É horrível falar desse jeito, mas talvez a população compreenda. Eu não estou fazendo acusações, mas eu quero saber quais são os critérios, quais são as normas de compliance que vocês estão estabelecendo, e pelo que eu aprendi aí, né, e agora, eu entendo que esse papel é sim do departamento dos senhores. Quais são essas normas para que nós não tenhamos aí um monopólio mesmo, já não mais só em termos de prestação de serviço, mas em termos de distribuição deste mesmo serviço, essencial para a população, sobretudo a mais carente. Então, é essa a indagação central. Conforme os senhores forem respondendo, eu vou pedir permissão ao presidente para eventualmente complementar. Seria isso, senhor presidente? Foi inclusive nessa sala que nós tivemos, se não foi nessa, foi numa outra aqui. Agradeço as perguntas. Vou fazer um breve histórico, então, da CROSS, da Central de Regulação, muito breve, porque é uma história aí de 10, 12 anos já de implementação desse sistema. O contrato de gestão se encerrava esse ano, ele tem um prazo de 5 anos, né, agora no dia 31 de julho, salvo engano, ele se encerrava, e como é praxe nosso, o contrato perto do encerramento, ou próximo, cerca de 6 meses antes, a gente abre a convocação pública. Por uma decisão institucional, o Seconce não quis participar dessa convocação para continuar como gestor, uma decisão interna deles. Eu precisaria perguntar para eles por que eles entenderam que não era adequado. Outras OS entraram, entre elas a SPDM, que manifestaram interesse, se não me engano, foram 4. Foi a FID, 4 OS, se não me engano, FID, a SPDM, Fundação do ABC, e Santa Casa de Pacaembu. E todas essas que manifestaram fizeram visita à central, como a senhora fez, levantaram questionamentos, apresentaram a proposta, se entendeu que a proposta da SPDM era mais adequada. Esse contrato agora, a transição já tinha começado, a SPDM tinha sido definida como gestora da unidade. Sempre que é assim, a gente inicia um grupo de transição, conduzido aqui pela Secretaria com as duas, quem está entrando e quem está saindo. Estava indo muito bem, caminhando, já tinham sido feitas as tratativas para que houvesse uma transição sem nenhuma solução de continuidade, quando veio a decisão judicial a liminar. Vindo a decisão, o próprio juiz já dizia que a Central de Regulação não podia parar, porque ela é fundamental, ela funciona 24 horas, portanto, ensejou uma prorrogação excepcional do contrato. Então, atualmente, o Seconce continua como gestor da unidade, num contrato de vigência excepcional de 1 ano, aguardando essa decisão judicial que está agora em segunda instância. Está aguardando a deliberação dos desembargadores, não é? Do nosso ponto de vista, houve 2 questionamentos, um do Ministério Público de Contas, que era sobre o objeto do contrato. Esse questionamento foi derrubado no Tribunal de Contas,
à época, o entendimento da secretaria prevaleceu, e esse do Ministério Público agora está sob júdice, né? Está aguardando a decisão final do Judiciário. E aí, vou dizer agora um pouco pela Secretaria, porque demos à Procuradoria do Estado os elementos, entendemos que o Ministério Público é uma incompreensão de como é a forma de contratação, porque havia um questionamento ali sobre preço, porque a gente não dizia qual era o preço, mas assim como um hospital e um AME, eu não contrato médicos na central de regulação, eu não contrato um sistema, eu contrato a atividade de regulação do serviço de saúde, que sim, demanda médicos reguladores, sim, demanda um sistema informatizado, mas isso é uma unidade, a senhora esteve lá, é um prédio, tem equipes trabalhando lá dentro, equipes de TI, equipes de avaliação de dados, equipes de médicos, então é importante ter essa dimensão, e do nosso ponto de vista o Ministério Público tem uma incompreensão, alguns órgãos de controle também, de que o nosso modelo de contratualização é um modelo por orçamentação global de gestão da unidade, buscando que a gente fizesse uma precificação como se fosse uma lei de licitação. Concordo, deputada, acho que a CROSS ela é um instrumento fundamental, se mostrou fundamental na pandemia, muito importante, os dados que foram levantados, a ocupação dos leitos, acho que sim é uma preocupação relevante, tanto que para esse novo contrato, para essa nova convocação, nós inserimos alguns elementos de acompanhamento, inclusive a necessidade de uma política de compliance, de governança corporativa, para justamente tentar prevenir o conflito de interesse. É um pouco como a senhora falou, não é dizer que ele vai existir, mas vamos prevenir, melhor prevenir para que não haja nenhuma suspeita de parte a parte, sejam os serviços da ponta, sejam as unidades. Então, acho que é importante ter alguns requisitos, por exemplo, dos funcionários, né? Quer dizer, quem vai trabalhar nesse setor, é importante que os médicos reguladores tenham essa perspectiva e que isso esteja muito claro para a ponta também. E que nós, enquanto secretaria, porque a senhora falou, ela tem o controle, ela não tem o controle, porque a atividade de regulação é do grupo de regulação aqui da secretaria. Quem cria agendas, por exemplo, a CROSS não cria agendas. Um AME, por exemplo, tem uma agenda de consultas com um urologista. Quem distribui essas cotas não é a CROSS, é o grupo de regulação, é o DRS. Dessas 100 consultas, 50 vai para o município de Jaú, 50 para Bauru, 10 aqui para a própria unidade. O próprio AME ou a CROSS não podem criar essa agenda. Isso é uma prerrogativa da secretaria. Então, acho que isso que é muito importante ter claro. E acompanhar. Eu acho que temos que acompanhar os dados e olhar diuturnamente. Esse questionamento, deputado, que a senhora faz, poderia fazer também ao Seconce agora, porque ele é o gestor, ele também tem serviços. E o que nós temos visto, quando nós acompanhamos as regulações, é que não há esse viés de seleção, que no fundo acho que é isso que a senhora está falando, nós inserimos um viés de seleção que de alguma forma preserve as unidades que também são gerenciadas na ponta. Temos visto e temos cada vez mais inserido, inclusive nos nossos contratos, por exemplo, dos hospitais, que os núcleos de regulação dos hospitais acompanhar. Esse hospital está respondendo tempestivamente? Das 50 regulações que chegaram naquele mês, quantas que ele respondeu positivamente? Ele está negando tudo? Ele está recebendo muita vaga zero? Por que ele está negando tanto? Está faltando alguma coisa? Acho que isso é com informação que a gente faz. Então, acho que assim, é importante ter regramentos, ter políticas de governança, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma preocupação muito válida, mas isso se faz na prática. Acho que a gente está acompanhando diuturnamente esses dados, essas informações, para ver se isso de fato ocorrer, a gente poder agir tempestivamente e não deixar que isso ocorra, porque de fato não é esse o objetivo. Agora, também é a mesma coisa, se os médicos reguladores que estão lá trabalhando, eles têm uma grade, não é por ordem cronológica, principalmente nos casos graves, ele tem os critérios de classificação de prioridade. Isso está tudo registrado em sistema. Se continuamente ele está deixando de mandar para um lugar que está naquela grade, numa região, porque ele não está mandando, isso é muito fácil de se identificar e, eventualmente, de se prevenir. Nós temos as condições de fazer isso, os dados são nossos, digo, do Estado, da Secretaria. Então, acho que, só para resumir, acho que é uma preocupação válida, é importante, mas acho que nós temos os meios, seja aqueles que nós previmos em contrato agora, de políticas de governança, meios legais, regulatórios, seja com a avaliação dos dados e das equipes aqui da Secretaria.
Eu entendi. Eu penso que o ideal, independentemente do grupo, seria um grupo que não presta os serviços, né? O ideal seria, assim, um regulador que não esteja também na ponta, né? Tanto para os que estão agora, como os que eventualmente virão. Mas essas normas de compliance, elas precisam ser mesmo muito claras e precisam ficar claras para quem está na gestão, porque uma coisa são as consultas, outras são, por exemplo, os atendimentos de emergência. Aconteceu um acidente de trânsito, posso mandar para um hospital, né, que está sob o meu controle também, ou para um outro hospital. Então esse caso não é interessante, mando para o outro hospital. Eventualmente você tem um hospital abarrotado de situações de emergência e um que é gerido, vamos dizer assim, por quem está no controle, apenas com situações menos complicadas. Então, assim, eu tenho muito medo mesmo, né, que isso venha a ocorrer. Até para entender qual foi o objeto que eu entendi que o problema de precificação foi o levantamento do Tribunal de Contas, o MP de Contas. E do MP comum, o que foi que eles implicaram? Na verdade, é o contrário. O MP colocava o objeto do contrato, o MP de contas, né? Ele colocava que ele entendia que essa atividade não era passível de contratualização. Esse entendimento foi derrubado, vamos dizer assim, né, no pleno do Tribunal de Contas. E agora o que estava se questionando era a forma de precificação, e se o RH, e os custos da unidade e a forma de contratuação dos profissionais. Um pouco assim, que na mesma linha de que, não, esse profissional deveria ser contratado diretamente. Mas é curioso porque a atividade de médico regulador, ela não tem nem especialização, não existe essa especialização. Nós temos médicos urologistas, médicos hematologistas, oncologistas, mas essa especialidade não tem. Esses médicos acabam vindo do quadro, né, das áreas, são médicos que acabam se especializando nessa função um pouco pela prática, de conhecer, de entender. Como seria a contratação direta desse profissional, porque é um perfil um pouco, né, um perfil atrás da máquina, né, assim, é um perfil ali que é alguém que está olhando os casos, avaliando, como diz a doutora Sônia, precisa entender muito de medicina, assim, no campo lato, ele não pode ser um cara que entende de braço, ele precisa entender um pouco geral para ver para onde que ele manda, para o que é o ideal, se o cara aguenta ou não aguenta. Claro, todo médico tem que entender de medicina, mas digo numa perspectiva mais holística, né, saberes maiores de várias especialidades. Então, é um perfil muito sui generis do médico regulador. Então, foram esses dois apontamentos em níveis gerais da ação do Ministério Público, né, aqui do São Paulo, que está agora sob julgamento, né? E só para complementar, quando eles falam de contratação direta, só para eu entender melhor, eles estão dizendo que eles prefeririam que fosse uma contratação direta pela secretaria ou pela OS. Porque aqui nas várias oitivas que nós estamos fazendo, quando a gente fala de contratação direta, é pela OS, ou seja, os médicos seriam funcionários da OS, e não pessoas contratadas de uma terceira empresa, ou mesmo os médicos CNPJ. Quando o MP fala contratação direta, é direta pela secretaria ou é direta pela OS? Não, na verdade, essa questão da contratação direta nem foi colocada. O que ele gostaria é que a gente fizesse quase como se fosse um quadro, assim, que dissesse, olha, você tem que ter X médicos, e que a secretaria previamente não disse. E, do nosso ponto de vista, a central de regulação é como um outro serviço. Nós não temos escalas, como se a secretaria tivesse que apresentar uma escala prévia de profissionais. Veja, de novo, eu contratei o serviço de regulação daqueles médicos, e aí ele vai entender como é que ele distribui melhor a escala ali dentro do orçamento que ele me propôs. Como é num ambulatório, como é num hospital. Então, para o MP, é por isso que ele pede tanto para que a gente faça uma precificação do serviço, quanto uma distribuição, uma escala mínima de profissionais. Salvo engano, isso o pessoal está me confirmando aqui que esse foi o cerne do questionamento. E nós questionamos justamente isso, porque, de novo, eu não estou contratando o sistema e nem estou contratando médico. Eu estou contratando a operacionalização
da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que, evidentemente, lá dentro desse bojo precisa contratar médicos e precisa ter a manutenção e desenvolvimento de um sistema. Isso está dentro da gestão da unidade, mas eu não vou definir previamente o que ela vai precisar para cada uma dessas atividades que estão dentro do escopo dela, né? Uhum. Não, eu compreendo, só que eu não consigo ver esse sistema, esse serviço como um serviço como outro qualquer, sabe? Assim, eu não consigo achar que esse trabalho é um trabalho como de uma outra OS, de um outro equipamento, que você pode contratar médicos e demitir. Ali, me parece que uma capacitação diferenciada é muito necessária. Então, não sei até que ponto os próprios profissionais que estão lá não poderiam ser aproveitados. Eu tenho um pouco de medo, de verdade. Você disse que está sendo feito aí um trabalho de transição, né? Já me deixa menos desesperada. Porque eu lembro que eu conversei muito, tinha até um setor específico ali para falar da cirurgia cardíaca de crianças, que tinha tido uma denúncia no gabinete de que as filas para cirurgia de crianças, né, cardíacas eram filas muito grandes e que não se olhava a necessidade concreta. Então, eu cheguei no CROSS já perguntando disso. E aí o doutor Napoli me levou no setor específico, era uma médica, não vou recordar o nome dela agora, mas ela me deu uma aula, me mostrou todos os prazos das cirurgias, e havia, por exemplo, casos em que a criancinha não tinha operado, não é porque não tinha vaga, é porque ela estava com uma situação de saúde que não permitia cirurgia. Então, assim, eram pessoas muito capacitadas, entendeu? Eu até tenho alguns senões, eu expus ali algumas observações, que eu acho que muitas vezes, né, esse cronológico, ele tem que ser ponderado para além dos critérios que já há, tá? Para além dos critérios que já há, mas eu senti o pessoal preparado, entendeu? Então, assim, eu peço um olhar atento, né, do setor de vocês, e um entendimento de que aquele setor é o coração do sistema de saúde, né, e que a população mais carente depende muito do trabalho ali. E eu não sei se é tão simples, por melhor que seja a OS, sair da ponta e entrar para esse sistema, né, e de repente querer trocar todo mundo. Então, assim, é só uma observação, né, uma ponderação. Mas é isso, senhor presidente, estou satisfeito. Obrigado a todos os participantes do dia de hoje.